Francisco Assunção na janela da Paulista. Nós vamos falar de suicídio. Não é um assunto muito agradável, mas é necessário. E suicídio em adolescentes, que a gente viu outro dia acontecer uma onda, né, de suicídios. O que acontece com um adolescente que ele resolve tirar a própria vida? Ou é a maioria encenação? Veja, eu acho que são duas questões diferentes. 50% das tentativas de suicídio em adolescente você tem um quadro depressivo subjacente. Tá. Então, isso é importante que seja visto, porque isso é passível de prevenção. Uhum. Né? Isso é passível de ser controlado. Por outro lado, tem-se que pensar que a adolescência é uma idade frágil, porque é a passagem exatamente da infância para a idade adulta, e mais do que um mero marcador social, como muita gente quer, ela representa a aquisição de um padrão de pensamento similar ao do adulto, a capacidade de pensar a si mesmo e a vida de uma maneira próxima do adulto, embora ainda com as dificuldades inerentes. Isso faz com que esse adolescente se defronte pela primeira vez com se perceber só. Se você lembrar nas outras conversas que nós tivemos, nós falávamos que a criança caminhava da extrema heteronomia de ser alguém pré-programado reflexamente, passando para ser alguém controlado pelos pais, alguém que segue as normas do grupo, até que quando ele chega na adolescência, ele percebe que ele pode até seguir as normas do grupo que ele elegeu, mas que ele é responsável pelos seus atos. E isso ele tem que perceber que ele faz de maneira solitária. Isso é assustador, porque ele tem uma ferramenta importante, a sua mão, o seu pensamento, e ao mesmo tempo ele tem diante de si um mundo que é extremamente desconhecido, hostil, exigente, e com o qual ele tem dificuldades de lidar. E aí ele encontra escapatórias ou não, dependendo da fragilidade que ele tem. A depressão está sempre por trás do suicídio ou da tentativa de suicídio do adolescente, ou não? Não obrigatoriamente. Veja, você tem tentativas de suicídio ou tem episódios de suicídio por alteração de impulso, por indivíduos que têm uma falta de controle de impulso, um estímulo estressor ambiental, e o indivíduo faz o ato suicida sem pensar. Por exemplo, nós estamos brigando, o adolescente está aqui participando da briga e se joga pela janela, ou seja, ele não pensou. Uhum. Né? É um impulso maior do que o próprio controle. Outras vezes não, outras vezes você tem todo um planejamento, uma decisão de terminar com a própria vida. E outras vezes, como você falou, é só uma tentativa de encenação. A tentativa de suicídio muitas vezes é um sinal de alerta para aquele indivíduo de que alguma coisa não está correndo bem, que ele não está conseguindo lidar com determinadas situações, e essas situações têm que ser visualizadas para que possam ser corrigidas. E isso traz uma questão que é interessante se você for pensar, porque assim, provavelmente as nossas estatísticas de suicídio ou de tentativa de suicídio na adolescência, principalmente na infância, existem, elas são subnotificadas, elas são abaixo do que realmente provavelmente é. Porque você tem vários mecanismos. Você tem um mecanismo que é familiar, que é muito difícil para a família aceitar a ideia de que o adolescente tentou se matar. Usualmente, quando ela percebe isso, ela recrimina o adolescente. Então o adolescente chega ao médico tendo medo de falar sobre aquilo, porque ele sabe que vai ser criticado. E você tem da parte do profissional, dos profissionais de saúde, se não se toma cuidado, uma resistência muito grande a admitir que uma criança ou um adolescente tentaram se matar. Então procura-se minimizar o evento. E quando você minimiza o evento, você, entre outras coisas, permite que ele possa acontecer novamente.
complicado, né? E ainda tem, não tem, o suicídio indireto, não tem? Aquele sujeito que não se cuida, ou que enche a cara e dirige e se arrisca, isso também não pode ser de uma forma indireta? Embora quando a gente fale de suicídio, a gente usualmente fale de suicídio como um ato voluntário, consciente, tem-se que ficar atento, quando se lida com adolescente principalmente, com acidentes consecutivos, sucessivos, muito frequentes, porque esse se pôr em risco pode ser uma maneira indireta de uma tentativa de autoeliminação. Agora, também tem que se pensar uma coisa, né? Que além das depressões, alguns outros eventos favorecem as tentativas de suicídio. Quanto menos sistemas de suporte você tem, mais facilmente você tem a possibilidade dessas tentativas. Sistemas de suporte em crianças e adolescentes são primordialmente sistemas familiares e de amigos. Né? Outra coisa que você tem é o desenraizamento cultural. É muito bonito nós pensarmos assim, porque, falando politicamente correto, fica fácil. Você pega alguém de um determinado ambiente e meio e traz para um outro ambiente e meio que você considera melhor. Só que com isso ele perde todo o sistema de referências. E o fato de ele ser deslocado não quer dizer que ele seja aceito e muito menos que ele se veja como aceito. Então isso é outro fator de estresse. Um índio uma vez falava assim, um adolescente índio falava assim: eu deixei de ser índio e não virei branco. É verdade, ele não vai virar branco. Então não adianta você ter o deslocamento de um ambiente ao outro e discutir tolerância, porque o problema não é só de tolerância, é da própria identidade. E você tem a desagregação das relações sociais. Né? Quanto mais desestruturado o ambiente, maior o fator de insegurança, maior o risco. Vale para a família e vale para o ambiente comunitário. Qual é o índice? Olha, você não tem índices altos não, assim, muito bem estabelecidos. Você tem alguns trabalhos que falam de um crescimento assustador. Né? E eu acho que esse crescimento assustador, você acaba tentando relacionar fenômenos isolados, como teve a história da baleia azul. E não acho que sejam fenômenos isolados. A baleia azul me parece que é um mero detalhe, né? Do mesmo jeito que há 60 anos atrás se culpou a televisão de algumas coisas, culpar a baleia azul não é um fenômeno em si. Né? Eu imagino que você tem transformações sociais que aumentam os índices de estresse. E à medida em que você aumenta os índices de estresse, você favorece que determinados indivíduos mais vulneráveis reajam de determinada maneira. Porque a história de nós dizermos que estamos criando uma sociedade mais tolerante, porque fazemos a passeata gay, isso é bobagem. A nossa cultura é extremamente rígida, extremamente tolerante, e não é por uma mera questão de educação. Quando eu quero que uma criança de 5 anos seja alfabetizada em português e alemão, eu já estou definindo que ela não é tolerante. E que a exigência é muito alta. E essa é a perspectiva que nós temos para os próximos anos. Perguntei do índice porque imaginei que realmente estivesse crescendo esse número de suicídio, porque a nossa sociedade está cada vez mais intolerante, né? Porque se somou ao preconceito a necessidade da ausência de preconceito. Então, é a tal história que nem nos anos 60 se somou a falta de orgasmo feminino à obrigatoriedade do... Hoje você é obrigado a não ter preconceito, é muito difícil. E a ter desempenho. E a ter desempenho. São duas coisas que vão te sufocando. Um adolescente piora, né? Sim, porque ele tem poucos instrumentos ainda para lidar com tudo isso. Ok, muito obrigada, doutor Eu que Francisco. Oh, every time we say goodbye,
I die.